Olá! Hoje eu gostaria de trazer mais uma música, da série O Salmo, uma Canção. E a referência de hoje é o Salmo 132, cujo título é Uma Promessa Antiga. Mas o que fala no Salmo 32 de maneira resumida? Lá está expressado o desejo de Davi de trazer a presença de Deus para o meio do povo de volta. Essa experiência histórica ela é registrada em 2 Samuel, no capítulo 6. A arca é devolvida, ele está em busca da arca da aliança e quer trazê-la para Jerusalém. Só que ele encontrou algumas barreiras, algumas dificuldades para trazer a arca. A arca ficou durante 20 anos na casa de Aminadab. E aí Davi quer trazê-la de volta, só que aí no processo de conduzir a arca ele faz esse procedimento sem observar os regramentos de Deus. Algumas pessoas acabam morrendo, que é Uzá e Aió, filhos de Aminadab, que colocaram a arca numa carroça, e esse não era o procedimento para conduzir a arca. E aí Davi se vê num desafio para resgatar a arca. Nesse meio tempo, a arca vai parar na casa de Obed-edom, e ela fica durante 3 meses ali. E a vida de Obed-edom dá uma guinada em pouquíssimo tempo com a presença de Deus em sua residência. Até que Davi, ele busca uma estratégia em Deus para resgatar a arca. E consegue. Mas o que é mais interessante em toda essa história? Davi demorou anos para se tornar rei. Quando ele finalmente assume a liderança do povo de Israel, quando ele finalmente assume a sua posição real, a primeira preocupação que Davi tem é com a presença de Deus. Porque até então a presença de Deus estava em tendas. E Davi quer construir um lugar, um espaço, uma sede própria para a presença de Deus. E ele manifesta esse desejo na presença de Deus e Deus se agrada profundamente do zelo de Davi. Só que Deus deixa claro para ele, olha, não é você que vai construir esse espaço, é seu filho. Você vai reunir os recursos, mas você não vai construir esse lugar, porque você é um homem de guerras, você é um homem com mãos sujas de sangue. E aí, ao longo da história, nós sabemos, é Salomão que é responsável pela construção do templo, onde a presença de Deus iria habitar. Mas eu queria trazer o Salmo 132 para ficar claro o tamanho do desejo e da vontade que Davi tinha de construir essa arca. E não só isso, eu trouxe essa referência do Salmo 132 com esse propósito, de mostrar a fome e a sede que Davi tinha pela presença de Deus, de arranjar um local, um espaço para a presença de Deus. E isso é uma projeção profética. A noiva de Cristo, ela se torna, a chamada Nova Jerusalém, lá no livro de Apocalipse, se torna um referencial para as nações e um lugar de habitação do Eterno. A palavra fala profeticamente que Deus habitaria no meio do seu povo. E Davi expressa esse desejo. Ele libera aqui uma palavra profética, que não acontece só no meio do povo de Israel, é uma projeção para toda a humanidade. Que Deus vai se levantar, ele vai descer e vai habitar no meio do seu povo. Essa é a referência do Salmo 132, que é maravilhosa. E Davi expressa angústia, saudade, fome, zelo pela presença de Deus nesse processo. E aí eu trouxe a referência do Salmo 132 e a referência do livro de Mateus 9, onde se fala do jejum. Porque Jesus traz um conceito diferente de jejum aqui. E eu vou ler essa referência antes de ler o Salmo 132. A partir do versículo 14, do capítulo 9 de Mateus. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Mas Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes quando o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, então eles vão jejuar. Jesus está falando que o jejum aqui, ele é um ato de saudade do noivo. É a manifestação da fome, da sede pela presença de Deus. E eu trouxe essa referência para essa canção. Agora eu vou ler o Salmo 132 antes de cantá-la. Aí o título é Uma Promessa Antiga. Lembra-te, Senhor, Deus de Davi, e de todas as suas provações. Lembra-te como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei na tenda em que moro, não me deitarei no leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, não darei nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó.
Aí a gente pula para o versículo 8. Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Depois a gente pula para o versículo 13. Pois o Senhor escolheu Sião, proferiu-a por sua morada, dizendo: Este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois este é o meu desejo. Aí agora vem a canção, unificando esses conceitos, enfim. Espero que Deus toque no seu coração através dessa letra. Eu não darei repouso ao meu corpo, não darei descanso à minha alma, não darei o sono aos meus olhos, enquanto não achar lugar para sua casa. Não darei descanso ao meu corpo, não darei repouso à minha alma, não darei o sono aos meus olhos, enquanto não achar lugar para sua glória. A casa da casa que sou ainda não se levantou, aguardo o seu repousar, anseio o seu despertar em mim. O fogo de amor é a fome, o zelo que aqui me consome, não me deixará à mercê de mim. Em choro minha alma proclama saudades daquele a quem ama, só o seu amor alimentará. Pois não darei descanso ao meu corpo, não darei repouso à minha alma, não darei o sono aos meus olhos, enquanto não achar lugar para sua glória. Não darei repouso ao meu corpo, não darei descanso à minha alma, não darei o sono aos meus olhos, enquanto eu não me tornar sua morada. Amém?